a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Seguro teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Boa noite. Oi, Rafa. Você tá aí? Seus lábios ainda estão molhando os lábios meus, e as lágrimas não secaram com o sol que fez. E agora como eu posso te esquecer, se teu cheiro ainda está no travesseiro, está enrolado. Oi, Temir. Boa noite. Quanta honra você aqui na minha live. Oi. Rafa. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, menina? Tudo ótimo. Então, tá bom. E aí, vamos esperar um pouquinho, ver se o pessoal chega. Vamos dar esperar enquanto eles chegam. Hoje nós duas vamos estar abordando, né, sobre relacionamento abusivo. Também a gente vai estar abordando não só sobre relacionamento abusivo, mas também quando aquele relacionamento já chegou no fim, né? E a gente vai Você sabe fixar o tema da live, Rafa? Eu não sei, não. Acho que eu teria que ter fixado antes, né? Mas acho que como a gente já tinha anunciado, né, o pessoal já deve estar por dentro. Eu ainda não sei, não. Eu queria deixar, mas tudo bem. Então é isso. Vamos começar a nossa live. Eu acho que posso até começar falando. Essa live vai ficar gravada, então eu vou me apresentar para as pessoas que chegarem depois, assistir a nossa live, tá bom? Então, eu sou a Célia, eu sou terapeuta integrativa e hoje eu convidei a Rafa para vir aqui no meu Instagram para a gente fazer uma live, para a gente estar falando sobre será que eu estou vivendo um relacionamento abusivo? E que a Rafa ela tem abordado bastante esse tema, né, na, na terapia dela, né? Então é isso. E eu com a Rafa a gente conheceu num curso, né? O online dá essa oportunidade para a gente, né? Tanta amizade que a gente vai fazendo nos cursos online, né, Rafa? Então, Rafa, seja bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado o meu convite, tá? E agora eu queria que você se apresentasse. Eu sou a Rafaela, né? Eu sou manoterapeuta. E esse tema de relacionamento abusivo, venci bastante relacionamentos abusivos em diversos setores da minha vida, diversas áreas da minha vida, né? E por ser tão nova, né? Mas relacionamento abusivo não tem idade. Não tem idade. Não é só com um relacionamento afetivo, às vezes o relacionamento abusivo também, ele se inicia em outros aspectos da vida também, como às vezes um patrão abusivo, um amigo abusivo, uma mãe abusiva. Então esse relacionamento abusivo ele se estende. Mas eu vou abordar um pouco, eu vou trazer duas partes da minha história, um pouco do relacionamento que eu passei anterior, e um pouco
do que eu resolvi trazer um pouco sobre os chefes abusivos também que eu passei. Então eu vou começar falando, né? Eu comecei um relacionamento bem mais assim, bem jovem, né? E quando a gente inicia esse relacionamento, a gente acaba não procurando saber quem o outro é, a gente acaba se entregando de corpo e alma, né? Então a gente não analisa o candidato, o parceiro que a gente vai se envolver. E é muito importante, antes de entregar de corpo e alma, analisar com quem você está se envolvendo, qual o histórico dele, dos relacionamentos anteriores, observar os pequenos comportamentos, porque esse homem abusivo ou mulher abusiva, seja ou patrão abusivo, seja lá qual tipo de relacionamento abusivo que você estiver, ele vai dar sinais desde o início. Só que a gente vai deixando, a gente vai perdoando e vai fingindo que tá tudo bem. Ô, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Seria legal você contar um pouquinho da sua história, porque quando a gente vem de uma coisa da infância abusiva, a gente tem a tendência de estar atraindo relacionamentos abusivos, até a gente olhar para essa parte, curar essa parte. Não seria legal você contar que você foi trazendo isso para a sua vida, né? Como você contou para mim, né? Você foi repetindo padrões, né, na sua vida de relacionamentos abusivos, né? Então, na parte assim de também, eles falam assim que desde o útero da nossa mãe, né, a gente vai pegando isso da nossa, repetindo o padrão da nossa mãe, repetindo o padrão da nossa avó, e dentre outras mulheres que passaram pela nossa ancestralidade, e nada é por acaso, né? Às vezes a gente fica falando assim, nossa, é tudo culpa da ancestralidade. Não é só culpa da ancestralidade. Em si, eu trouxe isso para resolver aqui na Terra, né? Se eu escolher essa família, tinha um porquê de eu estar nessa família. Então, na minha família, assim, antes de eu passar por isso tudo, primeiro foi a minha avó. A minha avó teve um momento que, devido às dificuldades dos desafios da vida, a minha avó, ela foi ficando, às vezes ela saía na rua e às vezes perdia a memória, perdia o controle de si, e ela saía na rua. Então, alguns homens se aproveitavam desse momento dela de fragilidade e acabaram estuprando a minha avó. A minha mãe estava me contando que eles estupraram ela. E eram pessoas próximas, porque às vezes nem sempre o abusador vai estar longe. Eram pessoas próximas que conheciam ela. Acabou estuprando a minha avó. Foi difícil porque, imagina, 5 homens pegar uma mulher e abusar dela. Não é fácil para ela, para a mulher. E isso gera dores profundas nessa mulher. A minha mãe também, conversando com ela também, a gente vai conversando e minha mãe é bem aberta, né? A gente vai contando as dores umas das outras. E a minha mãe, ela falou para mim assim, que teve namorados dela, agora vai entrar um pouco desse relacionamento abusivo também. O que acontecia com a minha mãe, que ela veio me contando, e que eu fui estudando, entendendo um pouco desse relacionamento abusivo. A minha mãe, algumas vezes nos relacionamentos dela, ela era forçada a fazer sexo. Às vezes a mulher não tá com vontade de fazer sexo. Então vai lá e força ela a fazer sexo. Ou manipula ela para agradar ele. Em si é um estupro também. O homem também, alguns homens forçavam, nos relacionamentos que minha mãe tava, forçava ela a ver pornografia. Às vezes a mulher não quer ver a pornografia, ele vai lá e força a mulher a ver. Então também já é um abuso também. Quando a mulher não está com vontade de fazer sexo, ela não é obrigada a fazer para agradar o outro. E se ela não quer ver pornografia, também ela não é obrigada a ver pornografia. E minha mãe passou por isso. Na infância também, minha mãe falou assim que o padrasto dela também chegou a abusar dela também. Então, na infância, ela sofreu um abuso na infância, onde que foi molestada, né? Então, ela teve que ser afastada desse padrasto. Então, ela foi morar com a minha avó. Então, por um tempo, ela morou com a minha avó. E nesse tipo, minha mãe vivenciou muitos relacionamentos abusivos. E desses relacionamentos abusivos que minha mãe vivenciou, ela trouxe parceiros para dentro de casa e ela confiava neles e não sabia que o perigo estava por perto. Por isso que as mães têm que saber que tipo de parceiro que ela está se relacionando, que tipo de homem que ela está trazendo para a casa dela.
E quando uma filha falar, ouvir a sua filha quando fala. Porque a gente tem que ficar do lado de quem está passando pelo abuso, não do lado do abusador. Muitas mães estão tão assim, tão cegas, que elas preferem ficar do lado do abusador do que do lado da própria filha, que é uma adolescente, que é uma criança. Muitos avós também, em histórias que os pacientes assistidos traz para mim, fala que os avós sabiam do abuso e deixavam o avô abusar. Então a gente tem que ficar do lado de quem é a vítima, mesmo que a gente vai ter que separar ou ter que chamar a polícia, a Lei Maria da Penha. E Ô, Rafa, e você repetiu o padrão da sua avó, da sua mãe? Como foi sua infância? Você teve algum problema na sua infância parecido? eu comecei a repetir, né? Aconteceu a primeira parte da infância, quando eu tinha uns 4 anos de idade. Eu fui abusada, né? Com 4 anos de idade. Na hora a criança não sabe o que está acontecendo, né? Aconteceu o primeiro abuso quando eu tinha 4 anos de idade. Aí depois desses 4 anos de idade, eu comecei a ficar uma criança que queria muita atenção da mãe. Aí só que minha mãe, naquela época, não era assim, minha mãe tinha que, como a gente era de uma família muito simples, minha mãe tinha que pegar, às vezes, na época nem encanação tinha na casa, a gente não tinha fogão, então minha mãe tinha que buscar lenha, minha mãe tinha que buscar água, e eu fiquei junto com esse abusador, então aconteceu esse abuso. Depois disso também aconteceu outra cena que, a hora que a criança, pra você ver o que criança vê. Esse não foi onde que um homem estava na rua, e esse homem pegou e mostrou o pênis dele para mim, né? Aí na hora a criança, a mente de criança, eu contei isso para as minhas amigas, na hora a gente riu, né? Para mim era uma tomba de elefante, né? A criança vê uma outra coisa. Na época eu era espertinha e saí correndo, né? Corri para casa e tranquei a porta. Que a gente morava num lugar muito aberto, que tinha poucas casas. Já foi uma terceira fase de que tem muitos homens que mostram as partes íntimas para as crianças e acham que a criança é obrigada a ver aquilo, né? No momento que já está doente, né? Depois desse abuso, minha mãe começou... A gente começou a ter uma vida financeira melhor, que minha mãe conheceu outro padrasto. Esse padrasto, graças a Deus, não fez nenhum abuso comigo. E minha mãe mudou para essa casa atual que eu tô aqui. E minha mãe começou a namorar muito. Aí ficou bastante namoradeira. Num desses namorados, a gente saiu de fusquinha e tal. E eu era pequenininha, tava de sainha. Então saiu eu e minha mãe, né? Com esse abusador e meu irmão. E nisso que a gente saiu, nós fomos comer alguma coisa. Depois que nós comeu, eu entrei dentro do carro, ele virou assim, e tava meio escuro. Não sei se minha mãe não viu, não percebeu. Ele passou a mão nas minhas partes íntimas. E nisso, naquela época, eu falei, depois que aconteceu isso, eu fiquei quieta, né? Na hora eu fiquei sem reação, não sabia o que fazer, fiquei quieta. Depois cheguei na minha mãe e falei, mãe, olha, aquele cara fez isso e isso comigo. Aí a minha mãe pegou, graças a Deus, ela ficou do meu lado nesse momento. Então ela afastou esse abusador de mim. Ela não quis mais papo com esse cara e deixou ele de lado. Também a molestação também é um abuso sexual também. E Ô, esse Rafa, cara e depois... depois da sua fase adulta, já mocinha, né? Porque o relacionamento abusivo não é só entre o homem e a mulher, né? Existe outros, né? Tipo de abuso, né? Aí você contou para mim que na escola, né? Você também passou por algumas coisas, né? Então é muito eu fui importante a gente trazer esses exemplos para as mães, né? Para os cuidadores ficarem de olho, né, nas crianças, né? Quando a criança falar alguma coisa, levar a sério e investigar, né? Porque você teve é, sorte da sua mãe ficar do seu lado, mas acontece muitas vezes que as mães, por algum motivo, não acreditam, né? Talvez por falta de informação, né? E quando a gente tem esse padrão de abuso, esse abuso ele modifica também. Esse abuso nem sempre é só sexual. Às vezes o abuso, porque a gente está no padrão do abuso. Então esse abuso se repetiu na fase da escola, onde os coleguinhas, que tem o tal, o bullying e o preconceito, onde que coleguinhas na sala de aula, eles pegaram um coleguinha, que na época
por conta do preconceito, eu não me aceitava como criança. Então, eu amarrava o meu cabelo e tacava um monte de creme no cabelo. Então, um desses coleguinhas passou a mão no meu cabelo e saiu andando pela sala, falou, nossa, olha o cheiro que tem o cabelo dela. Aí fica fazendo umas brincadeiras boas. Depois, um segundo coleguinha meu, já lá para quinta série por aí, ele falava assim para mim, chamava eu de pau de fumo, ser pau de fumo, não sei o que, ficava com as brincadeiras bobas. Só que teve um dia que eu achei muito bonito das pessoas da sala, né? Eles foram e me defenderam. Chegou a sala inteira aí me defendeu. Falou que aquilo não era uma atitude correta. Então, eu estava no padrão do abuso. Então, esse padrão do abuso se repetiu de outra forma, com bullying, com preconceito. Depois disso, na fase que eu fiquei mais adolescente, lá para os 18 anos por aí, eu comecei a namorar. E num dos relacionamentos, era que também eu acho que é um tipo de abuso, onde o namorado obriga também a mulher a fazer sexo em determinados lugares, que para mim também eu acho que é uma falta de respeito, um abuso com a mulher. Eu passei por isso também. Porque também, eu não, às vezes, por falta de respeito e amor a mim, eu me permitia se colocar nesses lugares, nessa situação. Eu não tinha impor o respeito, eu não sabia impor. Então, aconteceu mais isso. E num dos outros relacionamentos, onde que eu fui morar junto com que esse também foi abusador, onde que, às vezes, o abusador, ele se faz também de vítima, ele fala assim, a gente se faz de coitado, onde que a vítima acaba acreditando nisso. Então, ele falou assim, que estava difícil a situação dele, que a mãe já não estava dando conta de cuidar dele, e minha mãe falou assim, não, mora junto com ele para você ajudar ele. Eu comecei a morar junto com ele, bem nova, e nesse relacionamento, na primeira parte do relacionamento, um dia, como eu tinha uma identidade, e a foto da minha identidade, eu vou te falar, não era muito bonitinha mesmo, não. Só que eu acho que o parceiro tem que ter um respeito pela parceira. Então ele pegou essa foto de identidade e ficou fazendo gracinha com os meus amigos, falando assim, olha que ele pegou escondido de mim essa foto de identidade, porque o abusador, ele quer abaixar a autoestima da mulher, porque ele também tem uma baixa autoestima. Então ele pegou essa identidade, ficou mostrando para minha amiga e para meu amigo. Eu falei assim, eu esperei a gente sair da casa dessa pessoa e falei assim, olha, eu não gostei dessa atitude. Aí eu deixei passar, pedi desculpa, que ele sempre pede desculpa, deixei passar. E ainda continuei envolvido nesse relacionamento. Aí esse abusador começou a falar assim, da minha roupa, oh, esse short tá muito curto, ou ele tá olhando o seu short, nossa, a parte do cabelo, falando assim que como a irmã dele tinha um cabelo liso, juntava ele também e a mãe dele e falava assim, nossa, você tinha que alisar esse cabelo. Ele falava para a mãe dele assim que não queria que eu trabalhasse, porque o abusador quer manter a vítima sob controle. Ô, Então, ele queria que eu Rafa, não trabalhasse. é legal a gente falar que o abuso, nem sempre as pessoas pensam que já começa com tapa, com agressão física, né? Na verdade, começa bem sutil as coisas, né? A mulher não percebe que tá, né? A primeira parte foi afastar da família, né? Então a gente começou a morar junto e no papel de vítima ele começou, ele enquadra ser junto, eu comecei a morar junto com ele em casa e a gente ficava lá. Ele tendia a me afastar da minha família, eu ficava longe da minha família, assim ele pode manter maior controle sobre a vítima. Esse abusador também, ele começa a pôr a mulher como a culpada, como a ciumenta, então ele dava de cima de mulheres na minha frente, tinha mensagens de mulheres lá, foto de várias mulheres no celular, e a mulher, aí ele começa a pôr a mulher como a ciumenta, e às vezes também ele falava da roupa, né, essa roupa, o outro tá olhando, não fica usando esse tipo de roupa, né. E uma outra coisa que acontece nos relacionamentos é o abuso sexual dentro do próprio relacionamento. Porque se uma mulher não quer fazer uma relação sexual, ela não é obrigada. Então, o abusador, muitas vezes, já foi forçado a fazer sexo sem querer. E a mulher nem se toca que isso é um abuso, porque ele usa da manipulação. Então, num desses abusos, onde que ele falava que era algo que ele tinha aprendido em outro relacionamento. Então, aconteceu dele me enforcar, né?
ter umas atitudes agressivas comigo na relação e às vezes me obrigando a fazer sexo sem eu querer. Então, onde que ele obriga a mulher a fazer sexo sem querer? Onde que ocorre o estupro dentro do próprio relacionamento. Uma outra amiga minha também passou por isso, onde foi forçada a fazer sexo sem querer. Então, se a mulher não está afim, ela não é obrigada a fazer sexo. Então, aconteceu o abuso dentro do próprio relacionamento também. Ô, E Rafa, e também, é fácil uma mulher identificar que ela está no relacionamento abusivo? nem sempre é fácil, porque eu só fui saber depois que eu saí do relacionamento. Depois de um tempão que eu fui saber que eu não sou obrigada a fazer sexo sem querer, que aqueles padrões de manter eu isolado da família, que os abusadores mantêm a vítima isolada da família, o abusador está sempre nervoso, aí ele vai estar nervoso, vai estar irritado, vai pôr medo na vítima, e ele vai falar assim para a vítima que não, é porque é por conta do serviço, é por conta da minha mãe. Ele vai falar alto com a mulher. Às vezes aconteceu assim, às vezes ele vai te empurrar. Uma vez aconteceu dele me empurrar, só que eu falei pra ele, né, quando ele foi me empurrar, eu falei pra ele, você não colocar a mão em mim, porque nem meu irmão colocar a mão em mim. Então, o empurrão também é uma forma de violência. O homem também, às vezes, em algumas relações, aquele tipo de sexo violento, se a mulher não quer aquele tipo de sexo violento, você não faz. Onde que também acontecia a parte de enforcar. E o abusador é todo aquele que ele impõe o poder para manipular, para violentar Ô, a Rafa, vítima. e é fácil a família da vítima, a família da mulher, ela perceber que, por exemplo, uma mãe perceber que uma filha está num relacionamento abusivo. É fácil da gente perceber. Que dicas você daria assim para a família? Tem como a família ajudar essa pessoa? Não? Como que é? A vítima em si, ela começa a se isolar da família. Ela começa a se afastar da família e ficar mais isolada. Essa vítima, ela começa a se afastar também dos amigos. Ela, às vezes, dependendo, tem mulheres que mudam a vestimenta. Essa mulher, ela vai parando de se maquiar, de cuidar de si. Essa mulher também, ela começa, às vezes, no curso, algum curso que ela estiver fazendo, ela vai perdendo o rendimento acadêmico. Às vezes essa mulher tinha planos, tinha sonhos, ela vai deixando de ter sonhos, vai deixando de ter planos. Essa mulher começa a aparecer com marcas, com hematomas e diz que caiu no chão. Essa mulher começa a ficar depressiva, começa a ficar ansiosa. Esses são alguns sintomas, tipo assim, que a mulher pode demonstrar. Essa mulher também, às vezes, alguns controlam o dinheiro dessa mulher. Muitos casos aparecem na internet aí que falam assim que mulheres dão milhões de dinheiro para outro homem. Ele fala assim, para a mulher depositar tanto dinheiro na conta dele, essa mulher começa a dar dinheiro para um homem que ele manipula, ele vai controlando a mente dessa mulher, então ela já não tem controle da sua vida financeira. Às vezes ele obriga ela também a trabalhar, ele obriga ela a deixar os sonhos, fala que ela não vai poder fazer curso, não vai poder fazer mais nada. E como você conseguiu quebrar esse padrão na sua vida desses relacionamentos abusivos? O que te ajudou? Como que você conseguiu sair? Como que você descobriu que isso era um relacionamento abusivo? Você teve apoio da sua família? Então, no caso, graças a Deus, eu tive, assim, eu sempre conversava com a minha amiga e com a minha mãe, assim. Então, eu tive um apoio da minha amiga e da minha mãe. Só que uma coisa que entra nesse relacionamento abusivo que eu acho muito importante, que é a dependência emocional. Então, eu estava ali um pouco dependente emocionalmente daquele relacionamento. Então, a mulher ela fica meio dependente. Aí eu acabava indo e voltando desse relacionamento. E ele falava assim pra mim, eu vou me matar. Então, o homem que tá no relacionamento, às vezes ele fala pra mulher, eu vou me matar. Se você me largar, eu vou me matar. Eu não sei como que eu vou fazer pra viver. E ele tem esse maneira de se fazer de vítima também. Então, ele diz Ô, pra mulher que Rafa, vai se matar. tem a situação também que você acha que você está ali para ajudar aquela pessoa. Passa isso também? Ah, isso aqui vamos se dizer, não sei se a palavra certa é karma ou isso é assim mesmo, eu tô aqui.
ele passou por certas coisas, eu tenho que ter paciência com ele, eu vou acabar ajudando ele ser melhor. Passa isso pela cabeça também? Eu tinha essa ilusão. Olha essa ideia da pessoa. No meu caso, eu tentei levar ele para o espiritismo. Ele foi um pouco por um tempo, depois não quis ir mais. Aí eu tinha um hábito de ler, né? Ele já não queria que eu lesse mais, esse tipo, eu li o Evangelho do Espiritismo, ele já não queria que eu lesse mais. Eu na ideia, eu queria salvar ele, né? Aí eu levava ele para o Espiritismo, eu levava ele para ler, eu punha livro para ele ler, é, já cheguei eu falava assim, nossa, eu tenho uma missão com ele, eu tenho que salvar ele, coitado, ele teve uma infância difícil. Por isso que ele faz essas ações. E por conta do relacionamento anterior, por isso que ele faz isso, porque ele fala assim, ele sempre vai ter justificativas. Uma hora ele vai falar assim, nossa, porque no relacionamento anterior eu fui traído? Porque no relacionamento anterior ela permitia que eu fizesse isso, igual a violência onde que eu fui obrigada a fazer. Ah, e também tem outra parte. O abusador, ele obriga também a mulher a fazer sexo, ela estando menstruada também. Muitos abusadores obrigam a mulher, não respeitam o ciclo menstrual da mulher e ele obriga a mulher a fazer sexo menstruada também. Outra parte também, assim, que ele na época me enforcava e queria que eu me obrigasse a fazer sexo quando eu tivesse menstruada e falava assim, não, porque a outra, ela deixava eu fazer isso e ela falou assim, gostava quando eu fazia isso. Então, E dessa forma você achava que você ia mudar ele, pensando assim. achava. Aí eu levava ele lá pro centro espírita, achava que eu tinha uma missão, que era o karma, que eu ia salvar ele, que eu ia mudar ele, que ele ia se transformar. Só que chegou um Ô, momento. Rafa, e mudando um pouco, não é só do homem para a mulher, né? Da mulher para o homem também tem o Tem, relacionamento abusivo, né? tem Tem mulher que vai lá e mulheres, pega. Assim, tem pode a falar. mulher que vai lá e pega o dinheiro todo do homem. Ela não deixa o homem ter um pouquinho do lazer dele, então ela vai lá e toma o dinheiro tudo dele. Ela não deixa ele sair com os amigos. Essa mulher não deixa ele ter contato com as amigas. Não deixa ele ter uma vida social. E todo lugar que ele for, essa mulher vai estar atrás. Onde você está? O que você está fazendo? Me manda uma foto aí, me manda um vídeo. Onde você está? O que você está fazendo? Ela também vai xingar o homem, vai humilhar o homem, vai achar para você burro, esse emprego que você está, você ganha pouco, e você tem que me dar isso, você tem que me dar aquilo. Então também tem a mulher abusadora também. Tem mulher que até violenta o próprio homem. Então tem os dois lados da mesma moeda, né? Só que, né, voltando na parte da salvação, eu achando que eu tinha uma missão de salvar ele, que eu ia conseguir mudar ele, eu estava o tempo todo querendo levar ele para o espiritismo, querendo transformar ele, querendo mudar ele. Ele por um tempo, para me agradar, ele um pouquinho, depois ele voltava tudo de novo. E sempre aparecia essas partes. Aí eu nas ideias que ia salvar ele, né? Chegou um momento que minha aparência tinha. Essa parte, minha aparência mudou. Eu já não cuidava tanto de mim, eu já não passava batom, já não passava maquiagem. Teve uma hora que ele queria que eu desistisse. Na época eu fazia o curso técnico de enfermagem. Ele falava assim: ele queria que eu desistisse do curso. Ele inventava história que eu estava conversando com um homem lá, só que eu não desisti do meu curso, né? E chegou um momento que eu vi que eu tinha que salvar a mim mesma, que eu não poderia mudar o outro, porque a gente tem essa ilusão que vai mudar o outro, que vai salvar o outro, que o outro é um coitado. Só que eu tava vendo que eu tava ficando depressiva, ansiosa, também os meus rendimento acadêmico caía tudo. Eu não conseguia ter foco, não conseguia estudar, não conseguia ter E paz. qual foi o primeiro passo que você deu para se libertar disso? Qual é o conselho que você deixa para as pessoas, tanto para as mulheres quanto para os homens? Qual foi o passo importante que você deu? O primeiro passo foi reconhecer que eu não ia salvar ele, que eu só poderia salvar a mim mesma, que eu não tinha missão com ele, porque a mulher bota na cabeça que tem missão com o parceiro, que tem que salvar ele, que mesmo que ele tinha os problemas dele lá, isso não justificava as atitudes dele comigo. Então, o primeiro passo é a mulher entender que ela tem que salvar ela mesma e não o parceiro.
Que às vezes a gente fica nessa ilusão que tem que salvar o parceiro. Depois disso, eu comecei a procurar as terapias holísticas. E eu comecei a conversar com minhas amigas e falar o que acontecia no relacionamento. A mulher, é importante que essa mulher dialogue, converse com, às vezes, com suas amigas e com seus familiares. Pode ser que também, igual eu falei da dependência emocional, que a mulher acaba voltando para esse tipo de relacionamento, a família já julga. Muitos amigos e as famílias, graças a Deus comigo isso não aconteceu, mas muitas vezes eu ouvi com gente falando assim, ai, aquela mulher é boba, ela não dá conta de sair daquele relacionamento, nossa, voltou de novo. Então, eles não entendem que ela está na dependência emocional, que ela, às vezes ela está achando que vai salvar o outro. E ela precisa, às vezes, de uma ajuda terapêutica também. Então, ela está independente emocionalmente. Não é porque ela vai fazendo aquilo porque quer. Ela está iludida. Ali ela acha que vai mudar o outro. Ela se apega ao início do relacionamento. Então, ela se apega, ela fala assim, nossa, mas quando começou o relacionamento, ele não era assim. Ele era tão bom comigo. Ele me dava presentes, ele saía comigo, ele era fiel. Então a mulher se ilude com aquele parceiro, aquele personagem que ele criou no início. Então a mulher tem que tomar cuidado com isso, ela tem que voltar e olhar para a realidade. Então eu também olhei para a realidade do relacionamento, do que estava acontecendo no relacionamento. Também E a terapia te ajudou, Rafa? ajudou. A primeira parte que eu comecei foi assim, eu estava fazendo curso de técnico de enfermagem nessa época. E eu estava bem ansiosa, bem depressiva, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí uma professora falou para mim assim, sabe, tem um centro de terapias holísticas chamado do PIC. Eu fui nesse centro de terapias holísticas, né? Chegando lá, eu passei por um terapeuta floral. Primeiro eu fiz uma ficha de anamnese, eu falei tudo, ixi! Lá eu falei tudo que eu estava sentindo. Depois disso eu passei pelo terapeuta floral, esse terapeuta floral ele não só me indicou floral, mas ele fez uma conversa terapêutica comigo. A primeira parte, ele perguntou para mim assim, se eu estava feliz naquilo que eu estava vivenciando. Ele perguntou, você está feliz nesse relacionamento? Esse relacionamento está fazendo bem para você? Aí eu comecei a conversar com ele e ele foi dando uma orientação. Na hora eu chorei muito, né? E depois ele me indicou um floral, que é o Resquare, que o Resquare te ajuda a sair da depressão e da ansiedade. Ele dá aquele impulso para a gente ter, para a gente fortalecer a nossa parte emocional também. Então, depois que eu tomei esse Resquare, eu consegui sair um pouco da dependência que eu estava. Eu estava na dependência emocional, de ir voltando, ir voltando, ir voltando nesse relacionamento. Aí eu passei para esse terapeuta floral, depois eu passei pela terapeuta Reiki, e ela ia fazendo terapeuta em mim, passei por meditação. Então, nessa parte, o que me ajudou foi essas terapias. E foi o Reiki, foi o floral, foi a meditação, que me ajudou a reerguer. E eu também percebi que eu tinha que salvar eu mesma, não salvar ele. Que eu não poderia mudar ele, que ele não ia mudar, ele continuaria sendo ele mesmo. Se eu tinha que me E mudar, aí você foi se fortalecendo emocionalmente. fui me fortalecendo emocionalmente. E também eu tive, assim, a minha mãe, ela me ajudou muito, graças a Deus, nessa parte, ela viu tudo que estava acontecendo. Eu falei, mãe, eu quero voltar, você me ajuda? Então ela me recebeu de volta em casa. Então eu voltei. E antes, assim, para a mulher, assim, não é de uma hora para outra, assim, eu tive que sair, eu saí escondida da casa. Só a mãe dele que sabia. Então eu peguei minhas coisas e saí escondida da casa. Porque se a mulher tentar sair na hora que ele tá lá, ele vai se fazer de vítima. Ah, vou me larga, eu não vivo sem você, eu vou me matar. Uns falam assim, outros vão falar assim, se você sair daqui, eu vou te matar. Outros falam assim, eu vou matar os nossos filhos. Então, cada abusador age de um jeito. Então, a mulher, antes de sair do relacionamento, acho que ela tem que ter todo um planejamento. Então, eu tive o apoio da minha mãe, tive apoio assim da minha amiga também que foi me ajudando e ela assim eu consegui sair dessa dependência graças também às terapias e eu entender que eu não ia salvar o outro, que eu tinha que me amar, porque eu que estava me colocando naquela situação também. Porque antes de começar a me relacionar, uma dica que eu dou também é você não se entregar de uma vez para alguém. Primeiro, conhece esse cara, observa as atitudes dele, porque o abusador, ele dá sinais, assim, desde o início ele vai começar a dar uns sinais, observa os sinais que ele vai dando.
não se entrega de repente, vai devagar. Também, não deixe seus sonhos para trás, assim, não larga tudo de uma vez e vai morar com alguém. É, não se abandone, porque também acontece que às vezes a gente acaba se abandonando quando está num relacionamento abusivo. A gente deixa de, às vezes, passar a nossa maquiagem, vestir a roupa que a gente gosta. E quando o homem começar a falar, às vezes o abusador começa a falar assim, ah, sua maquiagem tá feia, esse short aí tá chamando a atenção dos outros homens, tira esse short. Às vezes ele fala assim, seu cabelo tá feio, você tá mais gorda, e começa a pôr defeito na mulher para baixar a autoestima. Então não deixe que alguém pegue e abaixe a sua autoestima. Não deixe de ser você. Porque também entra outra parte do relacionamento, que quando a gente entra no relacionamento, a gente acaba deixando de ser a gente. A gente só fica focado no outro. A gente vai lá e deixa nossos sonhos para trás, deixa às vezes de estar com a convivência com os amigos, com os familiares, porque é muito importante ter essa convivência. E se um outro quiser, se o outro, ele te conheceu, você fazendo suas maquiagens, você usando a sua roupa, você com o corpo que você tem, ele te conheceu, você tendo amigos. Quando alguém começar já a impor limites, falar assim, você não vai sair com seu amigo, você não vai sair com sua amiga, você não vai jogar seu futebol, você não vai ter o seu lazer, você começa a subir um sinal de alerta. Porque a gente não pode controlar o outro. Se a gente conhecer o outro, tendo o seu lazer, a gente tem que equilibrar, né? E ter mais autoconfiança na gente mesmo. Não se abandonar. Porque ali eu estava me abandonando. Eu comecei a deixar de fazer, ir na minha religião que eu gostava. Eu comecei a deixar de ler meus livros. Eu comecei a deixar de um pouco os meus sonhos. Também eu estava deixando de lado, estava deixando de cuidar de mim. Eu achava que eu tinha que só cuidar dele, que eu tinha que salvar ele também. Na hora, eu não me dava conta que eu tinha que impor também o respeito também. E também tinha que, olha, eu não quero, e impor uma barreira também um pouco, do eu não quero. Só que nem sempre é fácil, porque às vezes tem casos que são mais sérios que o meu, onde que aconteceu o esforço do estupro também. Mas tem uns que o homem bate na mulher, ele prende a mulher dentro de casa e ele ameaça a mulher. Ele fala, ou eu vou matar você, eu vou matar sua família, eu vou matar seus filhos. E o que essa mulher deve fazer quando é uma coisa mais profunda? Tem algum órgão que ela pode recorrer? Tem ajuda financeira, alguma coisa? Você sabe disso, Rafa? Eu estava pesquisando, achei muito legal. Tem um órgão que chama o KSR. Eu vou deixar o link depois para a gente. Vou deixar os links. E ele oferece um auxílio financeiro para essa mulher, esse órgão, e também, assim, oferece apoio psicológico e advogados também. E também essa mulher pode estar procurando a Lei Maria da Penha, que também ajuda muito essa mulher. Procurar também estar fazendo uma terapia para sair dessa dependência, que é importante, que às vezes a gente não consegue sozinha. E esse órgão ajuda essa mulher. Aí depois eu vou passar para você, para a gente deixar o link para as pessoas. Porque vai que alguma mulher está assistindo, mas às vezes a mulher é dependente financeiramente. Porque tem os filhos pequenos também, né? É. Então E depois também, você passa para mim, a hora que eu salvar essa live, eu deixo lá nos comentários. Se uhum, mesmo que alguém venha ver depois essa live, né? E precisar, é, vai ter essa informação. E você quer deixar mais alguma dica, mais alguma coisa? Você tem mais algum recado para dar? acho que a mulher tem que não se prender ao início do relacionamento. Tomar cuidado também com o abusador, ele vai ter o período, assim, o abusador, ele começa, tipo assim, às vezes ele pode chegar, no início ele começa chegando nervoso, começa a quebrar tudo dentro da casa, começa a ficar nervoso, e fala assim, nossa, a culpa é da minha família, a culpa é do meu patrão. Só que aí ele começa a violentar essa mulher, às vezes empurrar essa mulher. Quando um homem começa a te empurrar, você já olha, observa. Quando o homem começa a te forçar a fazer relação sem querer, quando o homem começa a te afastar da sua família, dos seus amigos, quando ele diz o que você não deve, tipo assim, você tem um sonho, ele fala que você não vai fazer esse sonho, começa a pôr defeito nesse sonho, começa a falar que você põe uma roupa, ele começa a falar que essa roupa tá feia.
ele começa a baixar a sua autoestima, você tem que ficar de olho também. E eu ia falar, deixa eu ver, mais alguma coisa que eu queria trazer, para ela não se prender a esse início de relacionamento, para ela entender que ela, antes de salvar o outro, ela tem que salvar a si mesma. E eu acho que é um pouco disso também. Ah, e ainda, essa parte voltando aqui, ele começa com esse tipo de atitude. Só que, de repente, ele começa a pedir desculpas para essa mulher. Não, me desculpa, foi por conta do meu serviço, por conta do patrão, por conta do amigo. Ele começa a pedir desculpa, traz buquê de flores. Ele começa a ficar um pouquinho naquela época manso, finge que mudou. Aí, essa mulher, nesse momento, ele para com um pouquinho aquelas agressões. E momentaneamente é o período de calma, o período de melhora, onde que a mulher acredita que ele mudou. Ele faz isso para a mulher ficar do lado dele ainda. Então você observa também que se ele não tá, ele vai nos padrão. Horas é momentos de muita turbulência, de muita violência, de muita agressão, de muitos insultos, de muitos xingamentos. E depois vai o período de calmaria, onde que vem as flores, onde que vem os pedidos de desculpa, eu te amo, eu não vou fazer mais isso, eu vou mudar, eu vou me transformar. Aí depois volta tudo de novo. Então a mulher tem que ficar atenta também. Porque quando a mulher quiser terminar com o abusador, ele vai virar um anjo. Ele vai fingir que vai trazer flores, vai trazer buquê de flores, vai fingir que vai mudar. Só que se a mulher analisar, depois ele começa a repetir tudo de novo. Ele começa com as traições, com os xingamentos, com os insultos, com as agressões, a forçar a mulher a fazer relações sem querer. Porque depois que eu e minha amiga foi se dar conta de que aquilo foi um estupro, tanto comigo como com ela também, onde o homem força a mulher a fazer relação sem querer. E também o abusador também, ele às vezes fala para a mulher não usar anticoncepcionais. Ele fala para a mulher deixar de usar o anticoncepcional também. É um tipo de sinal de abuso também. E aconteceu no início do relacionamento e na hora eu não me dei conta. Onde que o meu anticoncepcional, ele escondia o meu anticoncepcional também. Então a mulher tem que ficar em alerta. Onde que ele também fala para a mulher para ela não seguir os sonhos dela, fala assim, não segue esse curso e ele vai arrumar empecilhos. Vai falar assim, não, porque lá você estava conversando com tal coleguinha, isso, aquilo, outro. Ele faz tudo para minar a autoestima dessa mulher, né? Ele tem porque então, ele faz tudo para ela ficar dependente emocionalmente dele, né? Onde a mulher fica fraca, fica achando que é normal, né? Que aquilo vai mudar. Que ele vai transformar. Entendi. E o recado que eu deixaria para essa mulher era, antes de querer salvar o seu parceiro, salve a você mesma. Procure ajuda e os familiares começar a reconhecer. Observe, assim, que muitas das vezes, igual eu estava fazendo uma live ontem, eu e uma amiga, Sibeli, ela também passou por relacionamento abusivo, e ela falou assim que na hora a gente, talvez nem sempre a mulher tem coragem de falar que está no relacionamento abusivo. Às vezes a mulher não sabe que está no relacionamento abusivo, e às vezes ela não tem coragem de falar com os familiares. Por isso que os familiares também têm que oferecer um apoio para essa mulher. Porque às vezes ela vai estar dependente emocionalmente. E quando ela fala, deixa eu voltar, ajuda ela a voltar para casa. Quando ela quiser procurar um advogado, a delegacia da mulher, ajuda essa mulher a buscar esse advogado, essa delegacia da mulher. Oferece esse apoio e observa, quando a mulher, de repente, começa achando que a mulher começa, a mulher, o homem, começa a afastar dos amigos, começa a afastar dos familiares, ela já não era aquela mulher que era toda vaidosa, de repente já não se maqueia mais, já não cuida mais dela, de repente essa mulher Então, começa a aparecer com hematomas, né? Desculpas, com algumas desculpas, ai, caí, tropecei, fez isso, né? Começa a aparecer com alguns hematomas, essa mulher começa a ficar depressiva, começa a ficar ansiosa, essa mulher, ela fala assim, de repente ela tá com os amigos, ela fala assim, o marido liga de repente para ela e fala assim, já manda ela embora, e de repente essa mulher tem que sair, ela tava numa festa, tava com vocês lá na convivência, de repente essa mulher tem que sair rápido de lá, essa mulher começa a ter um medo que ela não tinha antes, então a gente tem que observar, ela vai perdendo o rendimento acadêmico, vai deixando seus sonhos para trás,
As crianças também começam a ficar com medo do parceiro, as crianças começam a ficar com medo também. Começa a observar como é que essa mulher que era toda alegre, que tinha sonhos, que tinha planos, de repente já está depressiva, já está ansiosa, já não tem planos, já tem medo do marido, já vive triste. Aí a gente pode começar a observar, os familiares observar e oferecer esse apoio. Não é ficar falando assim, ela fica lá porque quer. Às vezes não é porque ela quer, é que ela está dependente emocionalmente. Então a gente tem que ser esse apoio para essa mulher. Não a gente ficar julgando, porque só quem está lá sabe o que é. Só quem está vivenciando um relacionamento abusivo sabe o que é. Não é ficar julgando a mulher. Não é fácil sair de um relacionamento abusivo. Não é Não é fácil, fácil. porque ele é muito manipulador. Ele vai falar que vai se matar, a hora ele vai ameaçar a mulher. Se você sair, eu vou matar os nossos filhos, eu vou matar a sua família, eu vou te matar. Então, ele vai tirando os aportes da mulher. Também, às vezes ele manda a mulher parar de trabalhar também. Às vezes também a mulher está dependente financeiramente. E também chega a parte dos filhos. Tem mulher que fala assim, eu vou ficar nesse relacionamento porque e meus filhos, como é que vai ser? Se meus filhos não tiver um pai, a mulher fica pensando, e o financeiro? Aí tem esse órgão que nós vai colocar nos comentários, que ajuda tanto financeiramente, né? E ajuda com advogados. Então a mulher fica preocupada com o financeiro, então ela continua nesse tipo de relacionamento por conta dos filhos. E se a gente fosse pensar nos filhos, pensar assim, será que o meu filho, ele, no futuro, quando ele souber de tudo que eu passei, será que ele não gostaria de falar assim, nossa, mãe, que bom que você conseguiu sair desse relacionamento, não ficou presa a esse relacionamento por conta de mim? Porque aí, talvez uma mãe fale assim, nossa, filha, eu fiquei naquele relacionamento por conta de você, filho, que eu não queria que você crescesse sem pai. Mas às vezes, mas antes da mulher sair desse relacionamento, claro que não é fácil sair, mas procurar as ajudas, sair desse relacionamento do que no futuro se sentir culpado. Sentir culpado que a mãe não saiu do relacionamento por conta dele. Porque isso aí vai gerar uma culpa, né? Mais pra frente gera uma culpa no filho, né? Falar, minha mãe ficou num relacionamento sofrendo por conta de mim, né? Então, não ficar, né, só pelo filho, né? Não pensar desse jeito, né? E buscar ajuda mesmo pra... Pensar assim, depois no futuro, às vezes na hora a criança não vai compreender, mas no futuro, quando essa criança se tornar adulta, ele vai compreender o porquê da separação. Ele vai ter uma compreensão maior. E às vezes ele fala assim, nossa, mãe, que bom que você saiu. Porque talvez hoje você não estaria viva aqui comigo, mãe. Ele vai ter uma compreensão disso. E a mulher tem que observar mesmo. Observar essa parte também. E também essa mulher procurar todas essas ajudas. E às vezes, assim, se organizar, porque não é, às vezes, dependendo do grau que tá o tipo de relacionamento abusivo, ela não pode sair de uma vez. Então, ela tem que ir fazendo um planejamento, procurando os advogados, procurando a ajuda da família, procurando esses órgãos de proteção. Às vezes, também, ver como que eu posso, às vezes, depois, quando ela conseguir sair desse relacionamento, tem esses órgãos financeiramente, mas procurar um curso, alguma coisa que vai ajudar ela também, né? Voltar a ser aquela mulher de antes. Ela tem que cuidar do emocional dela, né? Na hora que ela sair disso tudo, ela tem que cuidar, olhar para essa parte emocional dela, que sozinha talvez ela não consiga seguir, né? Aí, se ela não cuidar disso também, ela vai atrair um outro parceiro abusivo de novo, porque a gente sabe que se a gente não quebrar esse padrão, né, não olhar para esse lado, aí a gente vai construindo, a gente só vai atraindo mais do mesmo, né? E também, assim, falando de relacionamentos abusivos, que a gente atrai mais do mesmo, o meu padrão, ele não era só em relacionamentos, colega de escola, chegou a ser patrão também, onde que os patrões, alguns, tinha um patrão meu que falava assim, nossa, se eu vou pegar o seu salário, eu vou descontar isso do seu salário. Ele chegava, em todos nós funcionários que estavam lá, xingava a gente, falava alto, falava que ia descontar o salário. Muitas vezes também preconceito dentro do próprio serviço, onde ficava fazendo aquelas piadinhas de cabelo, seu cabelo é isso, seu cabelo é aquilo, vou te mandar embora.
às vezes, xingar o funcionário, falava que o funcionário é burro, falava assim, você depende de mim. E isso acontece muito nos meios corporativos, nas empresas, onde que o patrão ele acha que é só ele que talvez O relacionamento abusivo, ele está em toda parte, né? Então a gente tá. tem que começar a olhar para esse lado. Ô, Rafa, eu acho que daqui a pouco já cai nossa live, já está quase 1 hora. Então, você quer deixar algum recado especial? Eu queria falar para as pessoas que estão aqui, aquelas 2 primeiras pessoas que comentarem na live, qual foi o insight que elas tiveram, qual foi o melhor insight que elas tiveram. Eu vou estar oferecendo uma sessão experimental para 2 pessoas. E eu não sei se você quer oferecer alguma sessão da sua terapia. Voltando a falar também, assim, não só essas terapias que eu utilizei para mim sair desse relacionamento abusivo, mas em si eu comecei nessa parte da metodologia humanoterapeuta, porque também os abusos que eu passei na infância, esses abusos, partes minhas ficaram lá na infância ferida, os traumas da infância, daquele abuso que eu sofri. Então, para sair desse ciclo de abuso também, eu usei da metodologia humanoterapeuta, que ajuda a mulher a olhar para esses abusos, ressignificar esses abusos, tratar esse abuso também. A terapia, no geral, né, vai cuidar, né? Vai cuidar dessa criança. Isso, Eu acredito que a maioria das terapias vai trabalhar a criança interior, né? Porque tudo está lá na nossa fase de criança, né? Nós temos que curar aquela criança lá para esse adulto tomar conta, para o adulto vir, né? Olhar para a criança, curar essa criança, acolher. Então, tem muitas ferramentas, né, que a gente usa para fazer a cura da criança interior, né? E aí, para quebrar esse ciclo, eu usei dessa metodologia humanoterapeuta também. Para olhar dessa parte também, da ancestralidade também, eu fiz além da metodologia humanoterapeuta, eu usei de constelação também, onde a minha ancestralidade também, muitas mulheres da minha ancestralidade já tinham vivenciado esse ciclo de abuso, muitas mulheres já foram abusadas. Então, eu fui lá e teve aquele resgate da ancestralidade dessas mulheres que passaram por abuso, vai começar a quebrar esse ciclo. Então, eu também estou, para quem, depois no finalzinho da live, as 3 primeiras pessoas que me chamarem, eu faço uma consulta gratuita com a mesa quantiônica, porque às vezes também você esteja num processo de abuso também e se repete esse abuso vai se repetir de diversas formas na sua vida, às vezes é com relacionamento afetivo íntimo, às vezes é com seu patrão, e esse ciclo não para, só vai se repetindo. Ele vai se repetindo para a gente olhar para essa parte e tratar. Então, eu utilizo da metodologia humanoterapeuta, que tem a primeira técnica. Primeiro, a gente passa pela mesa quantiônica, né? Onde que é diagnosticado onde isso tudo começou, se é dessa vida, se tem outras vidas também, que às vezes tem horas que é de outra vida. Depois que faz todo esse diagnóstico, a pessoa passa pela harmonização. Então, essa consulta você pode passar comigo e passar pela harmonização. Depois eu utilizo da técnica da humanometria, que ela trata essa parte, a humanoterapeia humanoterapeuta, ela trata o ser como um todo. Ela vai nessa parte energética, nessa parte espiritual, nessa parte emocional, nessa parte mental. Ela faz uma limpeza muito grande na pessoa, para quebrar esse padrão. E também dando consciência para a pessoa. Então, essa tem a parte da humanometria, que é uma técnica energética e espiritual, onde vai lá resgatar esse estupro que aconteceu na infância, dependendo, esse relacionamento abusivo, aí vai lá, tem toda a técnica para resgatar, para curar e para levar para tratamento essa dor. Porque às vezes às vezes a pessoa fez alguma outra técnica, só que não resgatou essa parte em dor e levou para tratamento. Então, vem as equipes espirituais e pega essa parte em dor, a gente vai lá, ressignifica tudo. Às vezes tem a que a gente tem que perdoar o outro, ou pedir perdão para o outro, dependendo, né? No caso, assim, do estupro, muitas vezes eu tive que perdoar quem foi o abusador e levar essa partinha minha em dor, essa parte que ficou em dor minha, essa criança que estava em dor, levar para tratamento. Depois tem a técnica de TDR, que trata as partes dos órgãos que ficaram feridas, tipo assim, o útero da mulher, os ovários da mulher,
outras partes do corpo, o corpo mental, o corpo emocional, essas partes já tratadas, tipo, se já trata doenças já instaladas no corpo físico, como doenças que vão surgir. Depois tem a técnica de TDR, onde que tudo que está me incomodando, esses padrões que eu venho repetindo, aí a gente vai tratando, tipo assim, alguma coisa que alguém faz e me incomoda muito, me gera muita raiva, me gera muita dor. Então, puxa-se essa raiva, essa dor para tratar. Depois da TDR tem a regressão. E todas as técnicas, depois que limpa tudo, tem a regressão. Todas as técnicas a pessoa está consciente. E as técnicas vai tirar aquela dor, tratar aquela dor que a gente sentiu na hora do abuso, na hora do relacionamento abusivo, ou uma depressão, que às vezes a gente chega na depressão, dependendo desses relacionamentos abusivos, ou outros aspectos da vida, trata nessa depressão, essa ansiedade, trata o todo da pessoa. Vai tratar o todo, né? Você vai tratar o todo dela, né? E essa regressão, que as pessoas têm medo da regressão. Primeiro limpa tudo, aí a pessoa vai lá olhar alguma coisa, o que está travando, o que está bloqueando ela, o que está fazendo esses padrões, e ela ressignifica. Aquele sentimento de dor é transformado em um bom sentimento, um sentimento mais leve. E depois tem um baralho terapêutico que é a orientação. Então essa mulher pode tratar. Porque muitas das vezes esses traumas, eles afetam o nosso útero, afetam nossos ovários, afeta o nosso corpo físico, nosso corpo emocional. Então aquela dor, ela pode ser transformada, ela pode ser elevada, transmutada. A terapia vai ajudar, cuidar do todo, né? Uhum. Ô, Rafa, então é isso. Eu agradeço você ter vindo aqui, ter colocado a sua história, colocado né, tudo aí que você viveu, toda a experiência que você traz disso, né? A sua terapia. Eu agradeço muito de você ter vindo aqui e é isso. Agradeço a todos que ficaram com a gente aqui na live. Essa live vai ficar salva para outras pessoas. E quem tiver interesse de receber uma sessão minha e uma sessão da Rafa, comenta lá, manda um direct para a gente, né, Rafa? Nós Bom? estamos dispostos a ajudar, né? Isso, ajudar essas mulheres aí, né? Tanto eu como a Rafa. A gente trabalha mais voltado para as mulheres, né? Você quer deixar mais algum recado? Eu ia deixar aqui, sim, se tem alguma mulher passando por isso, a gente vai deixar os órgãos que estão ajudando essas mulheres financeiramente, porque às vezes a mulher está dependente financeiramente, então tem um órgão que ajuda essa mulher financeiramente, com advogados também. Então a gente vai deixar o link para essa mulher estar acessando e fazendo o cadastro. Tá joia. Tá bom, então, Rafa, obrigada, viu? Um beijo. Obrigada a todos. Beijão. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.